eleições. Fernando Haddad defende o apoio do PT a Marcelo Freixo, do PSB, ao governo do Rio de Janeiro. Na terça-feira, o PT do Rio votou pelo rompimento da aliança com Freixo. O repórter Matheus Coelho traz os bastidores desta disputa aí no Rio de Janeiro, uma disputa acirrada e também complicada envolvendo o PT. Acirrada, complicada, Thiago, e com diversos desdobramentos ao longo da semana. Ontem a gente falava sobre a questão da ruptura, da aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com Marcelo Freixo, e agora o posicionamento do Haddad ontem no evento da Fiesp, falando a extrema necessidade de apoiar Marcelo Freixo, no sentido de que nas pesquisas ele vem com um número aí bem importante, ainda abaixo do governador Cláudio Castro, mas que sim, com uma expressiva votação, e a importância, então, do apoio de Haddad em relação a Marcelo Freixo, que vem buscando ao governo fluminense. Aí nós falávamos na programação da Jovem Pan todo esse aspecto em relação ao que o não apoio, a não aliança mais com Marcelo Freixo iria representar de forma negativa para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente também trouxe as informações a respeito dessa votação com a cúpula estadual do PT, que, segundo as últimas informações, os votos já seriam suficientes, mas ainda seria necessário aguardar até a sexta-feira para que essa documentação, então, fosse entregue à Justiça Eleitoral, quando o prazo de fato termina. Portanto, essa definição de Fernando Haddad prestando apoio a Marcelo Freixo, como você falou, Thiago, uma corrida acirrada aqui no Rio de Janeiro. E continuamos acompanhando essa corrida e o prazo final é amanhã praticamente. O Matheus Coelho do Rio de Janeiro já vai voltar com outras informações, girando os nossos comentaristas, começando por você, Amanda Klein. Até que ponto uma aliança no Rio é importante também para o desempenho de um candidato no nível federal? Olha, Thiago, é essencial, é muito ruim isso do PT, do PSB, dessa frente de esquerda não ter conseguido chegar a um acordo, a um consenso para ter apenas um candidato ao Senado e aí sim formar essa frente para tentar derrotar o bolsonarismo em seu reduto eleitoral. O PT venceu em todas as suas eleições, conseguiu vencer no Rio de Janeiro, exceto na última vez quando o presidente Bolsonaro foi eleito. Por outro lado, o partido é muito fraco, tem pouca expressão no Rio. Por isso, seria de suma importância que conseguisse unir esforços, isso é representado pela candidatura do Marcelo Freixo, ter um palanque único, porque se o PT decidir apoiar o outro candidato, que é o Rodrigo Neves, do PDT, o Rodrigo Neves vai dar palanque tanto para Ciro Gomes quanto para Luiz Inácio Lula da Silva. Marcelo Freixo vai continuar dando palanque para Lula. E Lula também dará apoio para Freixo, até porque o Lula já participou de vários eventos no Rio com Freixo e verbalizou publicamente esse apoio ao político carioca. Mas, de qualquer forma, é ruim essa cisão no palanque. E isso porque, de um lado, Alessandro Molon insiste em manter a sua candidatura ao Senado, porque é a candidatura mais competitiva, é a que tem mais chance de vencer, sendo que o Romário lidera todas as intenções de voto e é do PL, é do partido do presidente Bolsonaro, terá o apoio, dará palanque ao Bolsonaro. E, por outro lado, tem o André Siciliano, que é do PT, o atual presidente da Assembleia Legislativa, insiste em manter a sua candidatura. Mas o André Siciliano, ele também tem uma coisa que ele é próximo ao Cláudio Castro, então ele é próximo, de alguma forma, ao voto bolsonarista no Rio de Janeiro. Então fica essa coisa meio ambígua, essa candidatura inconsistente, ou seja, os dois candidatos acabam apresentando um problema. Então é muito ruim o PT não conseguir chegar a um denominador comum, chegar a uma equação que funcione para todos e garanta esse acordo e essa frente ampla no Rio. Isso vai acabar dividindo a candidatura, pode enfraquecer a candidatura do ex-presidente Lula no Sudeste, a região que é mais importante, porque no Nordeste ele já lidera com vantagem, com conforto, mas no Sudeste a pesquisa Genial Quest mostrou ontem que o presidente Bolsonaro havia subido, então os dois estão matematicamente, aliás, empatados no Sudeste, cada um com 37% das intenções de voto, e as últimas pesquisas mostraram que o Lula lidera, mas por uma pequena margem no Rio de Janeiro. Portanto, para o PT é ruim. Seria interessante ele tentar derrotar o bolsonarismo no seu berço eleitoral. Olha, o Rio de Janeiro tem uma mistura de crime organizado, populismo corrupto e extremismo de esquerda. É disso que o Rio tem que se livrar, não de um bolsonarismo que é uma simples expressão legítima e democrática de uma visão política.
O melhor governador do Rio foi Carlos Lacerda, que governou no início dos anos 60, era um governador com posições conservadoras, fez obras que ainda hoje são importantes para o Rio de Janeiro e teve uma administração exemplar. O André Siciliano, do PT, que é presidente da Alerj, é um político muito hábil. Ele lidera o PT aqui e ele é candidato ao Senado. Dizem que o Lula rompeu com o Freixo e agora o Haddad quer apoiar o Freixo. Quem é Freixo? Freixo é um político com uma trajetória marcada por posições de esquerda radical, principalmente por ataques consistentes ao longo de toda a sua carreira às atuações da polícia. Isso está fartamente disponível na internet, em vídeos. Eu mesmo testemunhei em várias ocasiões. Um caso típico do discurso do Freixo é de que prisão não adianta, né? Ele faz parte dessa turma do garantismo penal que alguns chamam de bandidolatria. O Freixo está tentando, com vistas à eleição do governo do Estado, se mover para o centro. Aí ele saiu do PSOL, foi para o PSB, está fazendo agora alguns afagos públicos à polícia, mas seu passado o persegue. O que os analistas que conhecem a política aqui do Rio dizem é que a chance dele em uma candidatura majoritária é quase zero.